Olá, nono ano! Vamos para mais um vídeo de correção de exercícios? Então, o vídeo de hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 200 e página 202, que trata sobre o conteúdo de notação científica e de radiciação, que nós vimos ao longo dessa semana. Então, já sabe, né? O combinado, se ainda não fez os exercícios, dá uma pausa, vai lá, tenta fazer. Depois você volta para fazer a correção e tirar suas dúvidas, certo? Então, vamos iniciar pelo exercício 9 da página 200, que pede para a gente escrever em notação científica a 10ª parte do número 1 bilionésimo. 1 bilionésimo, certo? 1 bilionésimo é 1 sobre 1 bilhão, certo? Então, é 1 sobre 1 bilhão. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1 bilhão em 9 zeros, certo? Então, a gente quer a 10ª parte desse número. Fazer a 10ª parte desse número é dividir esse número por 10, que é o mesmo que a gente multiplicar por 1 sobre 10. A gente quer determinar a 10ª parte do número, certo? E isso é o mesmo que o resultado dessa multiplicação vai dar 1 sobre 10 bilionésimos. A gente vai acrescentar um zero, tá? 3, 6, 9. 10 bilionésimo. Que escrevendo em notação científica, a gente está dividindo por uma potência de 10. Isso vai ser 1 vezes o expoente, vai ficar negativo, certo? 10 elevado ao expoente negativo. Quantos números? Quantidade de zeros, certo? Se tem 10 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ficar 10 elevado a menos 10, certo? Então, essa é a representação em notação científica dessa 10ª parte de 1 bilionésimo. A questão 10, a gente tem agora uma expressão numérica que já está expressa em notação científica. E eu quero o resultado, o valor dessa expressão também em notação científica. Então, vamos simplificar essa expressão, né? Resolver essa expressão. Então, a gente tem uma multiplicação. Se a gente tem uma multiplicação no numerador, a gente viu em nossas aulas que multiplicar números em notação científica é multiplicar a mantissa de cada as mantissas de cada um dos números, certo? Então, a mantissa do primeiro número é 9, a mantissa do segundo número é 5, então vai ficar 9 vezes 5 vezes 2,5, que é a mantissa do terceiro número. Então, 9 vezes 5 vezes 2,5 e multiplicar potência de 10 com potência de 10. Então, vai ficar 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, certo? E no denominador, 1 vezes 10 a menos 20 é o mesmo que 10 a menos 20, ok? Então, vamos lá. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 2,5, façam as contas aí e vocês vão obter como resultado 112,5. Então, vezes. Agora, a nossa potência de 10. A gente tem um produto de potências de base 10. O que é que a gente faz? Produto de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 9 mais menos 6, 3. 3 mais menos 6, menos 3, certo? Então, o numerador fica menos 3 e o denominador 10 a menos 20. Tá? Que agora eu tenho uma divisão de potências de mesma base. O que é que a gente faz?
conserva a base e subtrai os expoentes, certo? Então, agora eu vou ter menos 3 menos 20. Vou subtrair os expoentes. Então, esse é o mesmo que menos 3 mais 20. 20 menos 3, 17. Então, isso aqui é 10 elevado a 17, certo? Então, o resultado dessa expressão, 112,5 vezes 10 é 17. Só que aqui a gente não tem o número expresso em notação científica, porque a mantiça aqui do número é um número que não está entre 1 e 10. Então, a gente precisa transformar esse número em notação científica. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente vai, para a gente colocar esse número em um número entre 1 e 10, a gente vai precisar correr a vírgula, 2 casas para a esquerda, certo? Então, a gente vai ter 1,125, correndo a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, a gente vai adicionar 2 casas ao nosso numerador. Vai ficar 10 elevado a 19, certo? Vamos adicionar 2 unidades ao numerador. Por quê? Porque se a gente quer voltar para o número anterior, a gente vai precisar correr 2 casas para a direita, certo? Então, correr a quantidade de casas para a direita, o expoente é positivo, certo? Ok. Então, o resultado dessa expressão em notação científica é 1,125 vezes 10 elevado a 19. A questão 13, ela trata de radiciação. Pede para a gente simplificar o radical. Raiz cúbica de 72. Então, para a gente simplificar essa radiciação, o que é que a gente vai fazer? Fatorar o 72, certo? Vamos escrever o 72 como produto de potências. Porque a potência e a radiciação são operações inversas, certo? Então, a gente vai ter 72 fatorando. Com produto de fatores primos, eu vou ter o quê? Posso por 2, certo? Que vai dar 36. 36 ainda vai por 2, que nos dá 18. 18 continua indo por 2, que dá 9. 9 não vai mais por 2, certo? 9 agora vai por 3. Então, 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, a fatoração de 72, eu posso reescrevê-lo como 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, certo? O 2 está se repetindo 3 vezes, então é 2 ao cubo, e o 3 está se repetindo 2 vezes, 3 ao quadrado. Logo, a raiz cúbica de 72, calcular a raiz cúbica de 72 é o mesmo que eu calcular a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, por propriedade de radiciação, o produto das raiz do produto de dois números é o produto das raízes, certo? Isso é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Como o índice da nossa raiz é igual ao expoente do nosso radicando, então o resultado é a própria base da potência aqui no radicando. Então, raiz cúbica de 2 ao cubo é 2 vezes raiz cúbica de 9. 9 não tem raiz cúbica exata, então a gente não tem como mais simplificar essa radiciação. Logo, essa é a simplificação da raiz cúbica de 72, certo? E a questão 14 é uma expressão numérica envolvendo radiciação e potenciação. Então, vamos resolver essa expressão numérica e verificar qual é o resultado dessa expressão. Então, raiz quinta de 32 é 2, certo? Porque 2 elevado à quinta potência dá 32. Então, raiz quinta de 30, vamos lá, raiz quinta
32 eu posso escrever como 2 elevado à quinta. Mais menos 2 ao cubo, o expoente é ímpar e a base é um número negativo. Então, o resultado da minha potência é o número negativo, 2 ao cubo, 8. Então, é menos 8 o resultado dessa potência. Mais 27 elevado a 2 terços. Eu posso reescrever como sendo 27 elevado a 1 terço elevado ao quadrado, certo? 1 terço vezes 2, que eu posso reescrever como 1 terço elevado ao quadrado. 2 elevado a menos 2. O expoente é negativo. O que é que a gente faz quando o expoente é negativo? Inverte o número e o expoente fica positivo. Raiz cúbica de 2 elevado a 5. Mesma coisa. Índice do radical igual ao expoente do radicando. Então, o resultado disso é 2 menos 8 mais raiz cúbica de 27. 27 elevado a 1 terço é raiz cúbica de 27 elevado ao quadrado. Sobre 1 sobre 4. 2 menos 8, menos 6, mais raiz cúbica de 27, 3, né? Logo, 3 elevado ao quadrado sobre 1 quarto. Então, isso é igual a menos 6 mais 9 sobre 1 quarto. Que isso é igual a menos 6 mais 9, 3 sobre 1 quarto. Divisão de fração, como é que a gente resolve? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 quarto é 4 sobre 1, que é 4, né? Vai ficar 3 vezes 4, 12. Logo, a alternativa dessa questão 14 é a alternativa D. O resultado dessa expressão, tá? Mais uma expressão que envolve radiciação, propriedades de radiciação, para a gente resolver e ver qual vai ser o resultado, tá? Então, vamos lá. A raiz cúbica, então, vou repetir, a raiz cúbica, eu vou reescrever o b à quarta como sendo b vezes b ao cubo, certo? B ao cubo vezes b à quarta. Mas, na segunda parcela, agora eu vou reescrever o a à quarta como sendo a vezes esse 3 aqui é o índice da nossa raiz. Deixa eu dar uma afastadinha para não parecer que é expoente do b. Então, isso é raiz cúbica de a vezes a ao cubo, ou a ao cubo vezes a, vezes b, certo? Mais, também agora eu vou escrever a quarta como a ao cubo vezes a, e b à quarta como b vezes b ao cubo. Menos 3ab, e multiplica a raiz cúbica de AB. Eu não tenho como simplificar mais essa última parcela, tá? Pronto. Isso daí vai ser igual ao quê? Vou repetir o A. Raiz cúbica. Aqui eu vou aplicar a propriedade de produto, certo? Então, isso é o mesmo que raiz cúbica de B ao cubo vai dar B. AB. E vai sobrar dentro da raiz A vezes B, certo? Raiz cúbica de A vezes B. Mas na segunda parcela também, B vezes, agora vai sair o A, certo? A raiz cúbica de A ao cubo é A. Então, B vezes A, raiz cúbica, vai sobrar o AB. Raiz cúbica de AB, mais A ao cubo, raiz cúbica de A ao cubo, A, raiz cúbica de B ao cubo,
B. Vai sobrar raiz cúbica de A vezes B, certo? E a última parcela, menos 3AB, raiz cúbica de AB. Observe, se eu colocar raiz cúbica de AB, aparece em todas as parcelas, certo? Na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Então, a gente pode enxergar esse raiz cúbica de AB como sendo uma variável x. Logo, eu posso colocar a raiz cúbica de AB em evidência. Então, vai sobrar o quê? AB na primeira parcela, mais AB da segunda parcela, mais AB da terceira parcela, menos 3AB da última parcela, certo? Então, aqui eu posso somar tudo isso que está entre parênteses. Vai dar quanto essa soma? AB mais AB mais AB, 3AB, certo? 3AB menos 3AB. 3 menos 3, 0. Então, o resultado do que está entre parênteses é 0, multiplicado com qualquer número, o resultado final, então, é 0. Então, questão 15, a resolução dessa expressão nos dá como resultado alternativa A, 0. Certo? Então, vamos avançar agora para a questão 16. A questão 16 pede para a gente utilizar a propriedade da distributiva da multiplicação em relação à adição para resolver esse número. Então, aplicar a distributiva vai ser raiz de 5 vezes 1, raiz de 5, mais raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, certo? Então, isso é igual a raiz de 5 mais raiz de 25, 5. Então, aplicando a distributiva, a gente obtém como resultado raiz de 5 vezes 5, tá? Raiz de 5 mais 5, certo? E, para finalizar, mais 2 exercícios de notação científica. Então, vamos lá. A questão 7 nos dá uma tabela com informações das distâncias do planeta Terra até o Sol e do planeta Marte até o Sol. E pede para a gente escrever esses valores em notação científica. Então, em notação científica, o número 1.496, 149 milhões e 600 mil, na verdade, quilômetros. Em notação científica, isso é igual a... Vou precisar correr a vírgula, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar 1,496 vezes 10 elevado à oitava. Certo? O expoente é positivo, porque para eu voltar da notação científica para o meu número original, eu vou precisar correr 8 casas para a direita. Por isso que o meu expoente é positivo. E a letra Marte, a gente tem o quê? 227 milhões e 900 mil quilômetros. E escrito em notação científica, a gente vai ter também 2,279 vezes 10 elevado a quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas também. Então, 10 à oitava quilômetros, certo? E a 8 pede para a gente determinar, utilizando esses dados da questão 7, determinar a menor distância entre a Terra e Marte, que é a distância da Terra ao Sol e a distância de Marte ao Sol. Então, e apresentar o resultado em notação científica, certo? Então, a menor distância da Terra a Marte vai ser a diferença da distância de Marte ao Sol
e da distância da Terra ao Sol, certo? Então, vai ser, a menor distância vai ser Marte menos a Terra. Logo, vai ser 2,279 vezes 10 à oitava, menos 1,496 vezes 10 à oitava. Observe que a potência de 10, que está no primeiro termo, primeira parcela da diferença, é igual à potência de 10 que está na segunda parcela da diferença, certo? Então, a gente pode colocar esse 10 à oitava em evidência. A gente vai ter, então, 2,279 menos 1,496, tudo isso multiplicado por 10 à oitava. E aí, agora a gente subtrai esses números. Realizando a subtração, se você tentar fazer aí, você certeza obteve como resultado 0,783. 783 vezes 10 à oitava. Certo? Só que esse número não está em notação científica, certo? Porque aqui é um número menor que 1, não está entre 1 e 10. Então, para a gente transformar esse número em notação científica, a gente vai precisar correr a vírgula uma casa da direita. Então, a gente vai ficar 7,83 vezes. Então, a gente vai subtrair agora uma unidade do nosso expoente. Logo, vai ficar 10 elevado à sétima. Então, a menor distância entre Marte e a Terra é de 7,83 vezes 10 à sétima quilômetros. E assim a gente finaliza o nosso vídeo de hoje. Tchau, tchau e até a próxima!